A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu fiz um vídeo anterior que falava sobre a vida ressurreta. A vida ressurreta é uma parte da obra do Calvário. A primeira pagou os nossos pecados, aniquilou a dívida e nos reconciliou com Deus. A vida ressurreta é a vida que Deus preparou para mim e para você, para vivermos, para tomarmos posse, para desfrutar dela. Ela inclui sua família, ela inclui seu trabalho, ela inclui a vitória contra o diabo, ela inclui liderança, ela inclui saúde e por aí afora vai. É melhor você ouvir o vídeo que ele é mais completo sobre isso. Mas muitas pessoas falam, mas eu entendo, mas eu não tomo posse. Eu entendo, mas isso não acontece comigo. E no outro vídeo eu falei, olha, a primeira coisa é que se não houver uma indignação de você não estar vivendo aquela vida, você vai procrastinar essa mudança, sabe-se lá até quando. Mas quando tem uma indignação, aí você fala, não, eu quero essa vida. E aí você precisa de quê? Fé, para trazer isso à existência. Você fala, mas pastor, minha fé é debilitada, eu penso que eu tenho fé, mas as coisas não funcionam, eu penso que tenho fé, mas eu não consigo trazer existência, e aí eu percebo que minha fé é pequena. E aí o que eu faço? Então eu vou te ensinar hoje como aumentar a sua fé. Como que essa fé aumenta na sua vida. E vamos pegar uma passagem que está na palavra de Deus do homem que é considerado, tirando Jesus Cristo, aquele que mais andou em fé na face da terra, que foi Abraão. Tanto é que ele é chamado de pai da fé, ele é chamado daquele homem que conquistou uma fé perfeita. Mas como? Ele viveu, ele já nasceu com fé? E essa fé já existia na vida dele? Não. Deus foi edificando essa fé. E tem aqui uma passagem que ela mostra muito como foi que Deus edificou essa fé, até que ele conseguiu a fé que o justificasse. Então, veja bem. Deixa eu te contar um pouco sobre a vida de Abraão. Os irmãos sabem, Abraão morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era a Nova York de hoje. E Ur dos Caldeus, na época, era o lugar da onde tinha lá a raiz da feitiçaria da humanidade. Então, tinha muitos demônios, muitos deuses esquisitos lá, estranhos, que todo mundo servia. Abraão morava lá. E o pai dele, que morava lá, era um crente, mas um crente assim, misturado. E aí Deus aparece para Abraão e fala para ele, olha, eu quero investir na sua vida. Eu quero que você tenha uma outra tipo de vida. Você vai viver e vai desfrutar de uma vida ressurreta. Mas você tem que sair daí. Larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar, chamada... que depois Deus falou para ele que era Canaã. Ele foi para Canaã, chegou em Canaã, então ele foi, já começou a desenvolver a fé, porque estava seguindo o Senhor. Você que acredita em Jesus Cristo, você acredita na obra do Calvário, significa que você tem fé. Não diga que você não tem fé. Pode não ter uma fé perfeita, pode não ter uma fé grande, mas você já tem fé, porque você já é eterno justamente por conta da sua fé. Mas é evidente que nós precisamos crescer em fé. Abraão então teve fé, ouviu Deus, Deus falou, foi para Canaã. Chegando lá, aconteceram várias coisas e quando Deus chamou, Deus fez uma promessa para Abraão. Falou, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Para ele ser pai de uma grande nação, ele ia ter um filho. Qual era o maior sonho de Abraão? Ter um filho. Mas a esposa dele era estéril, ele não tinha filho. Na verdade, tinha um sobrinho que ele tinha como filho, porque o irmão dele tinha morrido, deixou o sobrinho, e ele adotou o sobrinho e andava com ele chamado Ló. E ele levou o sobrinho junto, mas ele queria ter um filho e Deus falou, eu vou te dar esse filho. E Abraão foi confiando nisso. Chegado em Canaã, o tempo passou, as coisas avançaram, Abraão cresceu, prosperou, avançou, mas um dia Abraão estava desanimado, sabe por quê? Aquilo que ele esperava ele não estava desfrutando, que era o filho. Então ele estava assim, desanimado, ele estava assim, frustrado com a sua vida cristã. Quem sabe é o seu caso, porque quando você ouve falar da vida ressurreta, não é a vida que você tem vivido. E aí, Deus vendo essa frustração de Abraão, Deus veio ao encontro de Abraão. Não foi Abraão até que buscou a Deus, Deus veio ao encontro de Abraão. E aí eu vou ler agora a passagem de quando Deus veio ao encontro dele. E está lá em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. E a Bíblia fala o seguinte, depois desses acontecimentos, então depois de algumas coisas que tinham acontecido, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Sabe, irmãos, qualquer pessoa que ouvisse isso, ele ia ficar assim, muito alegre. Mas olha a resposta de Abrão para Deus. Ele fala assim, respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos,
e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, o que é que Abraão respondeu? Falou: Senhor, olha, minha vida vai bem em muitas áreas, mas aquilo que realmente eu queria não aconteceu ainda. A promessa que o Senhor fez ainda não concedeu. O Senhor falou, mas a coisa não aconteceu. Sabe, às vezes você está vivendo assim. Às vezes pode ser no seu trabalho, sua família pode ir muito bem, mas seu trabalho não avança. Ou às vezes seu trabalho vai muito bem, você prospera, mas sua família não vai. Às vezes sua família vai bem, seu trabalho vai bem, mas você vive doente. Não tem nem alegria para desfrutar daquilo que Deus te deu, do que você ganha, do provimento que o Senhor dá, da família que você tem, está sempre doente. Às vezes a coisa vai tudo bem, mas a hora que o diabo se levanta, você não consegue vencer. Então veja, pode ser qualquer aspecto da sua vida. Abraão ia muito bem em umas áreas, mas onde era muito importante para ele, não ia bem e ele estava frustrado. Quando Deus fez tantas promessas, falou com ele jogou na hora, ele vomitou na hora, ele pôs para fora na hora. Ó Deus, é o seguinte, ok, que tem muita coisa boa, e o Senhor ainda está falando que vai ser muita coisa boa, mas na verdade o que eu quero é isso. Isso não aconteceu. Sabe quem é que vai ser o meu herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor está me dando? É um escravo nascido na minha casa. Isso. Olha o estado que estava Abraão e olha o que ele estava falando para Deus. Uma coisa aqui muito poderosa. Abraão sempre foi transparente com Deus. Ele não tampava o sol com a peneira. Ele não punha uma capa sobre as suas frustrações ou mágoas ou decepções. Não fazia isso. Ele abria sempre seu coração com Deus. Olha o que Deus fala para ele. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então veja, Deus reafirmou a promessa. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então veja bem, aqui a fé de Abraão, ela cresceu nesse contexto aqui dessa experiência. Veja, Deus veio ao encontro de Abraão justamente para produzir nele, para gerar nele uma fé perfeita. E a Bíblia diz que ele creu, isso foi lhe imputado como justiça, ou seja, ele se tornou justo porque ele creu em Deus. E aí a promessa aconteceu logo depois. Agora, o que é que aconteceu nesse texto que gerou essa fé em Abraão? O que é que Deus fez que gerou? Porque é o seguinte, para que a sua fé cresça, basta você seguir as mesmas coisas. E basta que aconteça na sua vida as mesmas coisas que aconteceram nesse dia aqui na vida de Abraão. E você não vê, aparentemente, nenhum milagre aqui acontecendo, nenhum excesso de alguma coisa, ou uma qualificação muito grande. Não, isso aqui foi uma conversa. E nessa conversa, a fé de Abraão explodiu, cresceu. E o que é que Deus fez e falou para Abraão? Vamos ver aqui. Então, a primeira coisa, a Bíblia diz, depois desse acontecimento, lá no verso 1, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse. Então Deus chegou e falou. E Abraão ouviu. O que é que Paulo fala? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação de Cristo. Então, quem se manifestou aqui para gerar essa fé em Abraão, apesar que é uma visão, é teofania, foi Jesus Cristo que apareceu aqui para ele. Foi Jesus que falou para ele. E ele, ao ouvir Jesus, a fé dele aumentou, cresceu. Então, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemias, tempos de problemas financeiros, problemas econômicos, empresas que foram fechadas estão quebrando, gente está sendo demitida, gente com medo de morrer por conta dessa praga do inferno, dias difíceis. E nós estamos ouvindo tudo isso. E quando a gente ouve essas notícias do inferno, essas línguas de serpente que ficam por aí produzindo isso não gera fé nos nossos corações. Sabe o que é que gera fé? É quando você ouve Deus. Deus, o Senhor, a pregação de Cristo, porque Jesus é o autor da fé. Se eu quero que a minha fé aumente, eu tenho que ser seletivo naquilo que eu vou ouvir. Eu vou ouvir o que o diabo está falando, eu vou ouvir o que o mundo está falando, eu vou ouvir o que a minha carne está falando, eu vou ouvir o que Deus está falando. Então veja, tudo aqui começou e disse Deus, e Abraão ouviu. Ouviu quem? Deus. 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 Então eu quero te falar em nome de Jesus, seja seletivo. Ouça o Senhor, busque o Senhor, deixe o Senhor falar contigo, porque é você ouvindo o Senhor é que começa aumentando a sua fé. Mas o que Deus disse?
Então, primeiro eu preciso ouvir. Mas o que Deus diz? A primeira coisa, olha o que é que Deus diz para Abraão. Não temas. Oh, Jesus. O que é que o Senhor está falando? Não fique com medo. Não fique preocupado. Não fique desconfiado das coisas. Não temas. Sabe? O medo é um instrumento do inferno para controlar a sua vida. O medo... O diabo põe o medo na sua vida porque a partir da hora que ele pôs o medo em você, desculpe a comparação que eu vou fazer, mas é mais ou menos quando você põe um cabresto num cavalo. Você conduz ele. Quem tem medo, o diabo consegue conduzir, porque o medo tortura você. E o diabo acaba a vida com medo. Como foi que Deus começou? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero te falar, não tenha medo. Por mais sério, por mais difícil que possa parecer tudo isso, não tenha medo. Foi o que Deus falou. Falou para Abraão, não tenha medo. Isso é um posicionamento meu e seu. Nós temos que escolher. Nós servimos a Deus e Deus está falando, não tenha medo. Então não tenha. Ouça Deus. Lança fora todo o medo. Sabe por quê? O perfeito amor que é o Senhor, o medo vai embora. É como luz e trevas. Se Deus entra, o medo sai por outra porta. Se você põe o medo, Deus não tem jeito de estar aí, entendeu? Então não temas. Mas o que falou mais? Deus falou para ele, não temas, Abraão. E por que é que Deus falou que não temas? Olha o que Deus fala, eu sou o teu escudo. Eu amo ouvir Deus, sabe por quê? Deus não é um ser sem bom senso, sem sentido, que fala as coisas que não tem lógica. Quando você olha pelo olhar de Deus, você vê a lógica divina, e a lógica mais cristalina que existe no universo é a lógica divina. A lógica do diabo, ela é toda cheia de furo. A lógica do homem, então, nem se fala. Mas a lógica de Deus é perfeita. E Deus falou para Abraão, não temas, porque eu, Abraão, sou o seu escudo. O que Deus está falando? Olha, o escudo é aquele que para as coisas antes de chegar em você. Antes de chegar em você, bate primeiro no escudo. O que Deus está falando? Para chegar em você, para tocar em você, para te prejudicar, tem que passar por mim primeiro, Abraão. Então, olha, Deus é o seu escudo. O diabo, para te atacar, tem que passar primeiro em Deus. E você acha que o diabo consegue atravessar o escudo chamado Deus? Você acha que o ser humano consegue passar o escudo chamado Deus para te prejudicar? Não vai. Existe uma outra parte da palavra de Deus que diz que nós somos para Deus como a menina dos olhos de Deus. Tocar em nós é tocar na menina dos olhos de Deus, ou seja, tocar nos olhos do Senhor. Então veja, Deus está falando, Abraão, por que você está com medo? Por que você está temendo? Por que você entrou em desânimo por conta desse temor? Porque eu sou o teu escudo. Eu te protejo, eu te guardo, eu jamais te abandonarei. Creia nisso. Então, olha, Deus edificando a fé de Abraão. Então, primeiro, Deus falou, Abraão ouviu. Segundo, não temas, lança fora o medo. Terceiro, creia, eu sou teu escudo. Paulo falou o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está do lado da maioria, você está do lado do poder, que é o lado de Deus. Deus está te protegendo, te guardando. Você entendeu isso? Agora Deus continuou falando. E aí Deus diz o seguinte, não temas, eu sou o teu galardão. Então não precisa ter medo porque eu estou te protegendo. E eu sou o teu escudo. E o teu galardão será sobremodo grande. Mas Deus é poderoso. O que Deus falou para Abraão? Olha, Abraão, você não precisa temer, eu sou o teu escudo e eu vou te recompensar. O seu galardão, ou seja, Deus incluiu a eternidade na vida de Abraão. Irmãos, imagina, se você fosse viver um ano tão somente, você ia viver a vida de um jeito. Se você fosse viver mais 10 anos, seria de outro jeito. Mas se você for viver 100 anos, a vida é outra. Porque dependendo do tamanho da vida, você vai concentrar e focar em determinadas coisas. Mas quando Deus põe a eternidade na sua vida, muda tudo. Muda tudo. Porque agora você é eterno. Você é eterno, não morre mais. Então você pode pensar a sua vida e desfrutar dela de outra forma. Deus fez isso com Abraão. Deus precisou colocar a eternidade. Quando Deus falou de galardão, Deus está falando de futuro. E Deus está falando de futuro, Ele está pondo a eternidade na vida de Abraão. Abraão estava vendo só o aqui e o agora. Abraão sabe só o que ele estava vendo? Eu envelheci.
Eu estou velho, meu filho não veio, eu enriqueci, está tudo bem, eu venço guerra, está tudo acontecendo, mas eu envelheci, minha esposa também envelheceu e não tem mais jeito de eu ter filhos, ele estava olhando só o agora, ele desanimou por isso. Eu quero te falar, não olhe só para o aqui e para o agora. O aqui e o agora é importante para mim e para você. Na verdade, eu estou ministrando para você, para que você tenha um aqui e um agora muito bom, mas não tem jeito de ter um aqui e um agora bom sem incluir a eternidade. Eu preciso ter uma perspectiva do todo para eu ter uma ação na parte, para eu conseguir focar no hoje, mas sabendo que é uma eternidade. Deus falou isso para Abraão. Olha Deus edificando a fé de Abraão. Olha Jesus aqui fazendo Abraão crescer em fé. Então, primeiro tem que ouvir. Segundo, não temas. Terceiro, olha, eu sou o teu escudo, confia no meu poder. Quarto, olha, põe a eternidade. Deus falou tudo isso, olha a resposta de Abraão para Deus. Aí Abraão fala, disse mais, aí respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, herdeiro. Então, o que Abraão estava falando? Senhor, é o seguinte, eu entendi o que o Senhor está falando. Abraão estava tão para baixo, ele estava tão desanimado, ele estava tão frustrado, que Deus está ali tentando ressuscitar a fé dele, ou edificar a fé dele, mas o diabo está aqui falando no ouvido dele, a carne está aqui falando, e ele ainda está nesse debate, ele está ainda escolhendo entre crer no que Deus está falando ou a carne. Aí ele fala, mas acontece, Senhor, que não, a coisa não funcionou. Aí olha o que Deus fala. Quando ele fala, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? Olha o que a palavra diz. A isso respondeu logo o Senhor. Então, ou seja, eu fico pensando na conversa mais ou menos o seguinte, Abraão estava falando, Deus entrou e nem deixou ele terminar. Deus entrou rápido, falou, isso é mentira. Isso foi o diabo que te falou. Isso é a sua carne que está dizendo. Não vai ser assim. Então, ou seja, Deus continua falando. O que Deus está falando? Rejeita essa seta do inferno, rejeita isso que está sendo falado pela carne, rejeita as suas debilidades, suas fragilidades naturais, rejeita tudo isso. É Deus falando e animando e edificando a fé de Abraão. Então, ou seja, não aceita a seta do inferno. As notícias vai morrer mais, você está correndo risco. Rejeita isso, seu casamento não vai, seu casamento vai ser destruído, rejeita isso, você vai ser demitido, rejeita isso, você não vai ter sustento, rejeita isso, olha, você vai parar lá na UTI com um tubo na boca, rejeita isso, não aceita isso, sabe por quê? Porque Deus é o teu escudo. Mas aí olha o que Deus faz, verso 5, então, porque Deus está ali conversando e falou, bom, eu estou aqui falando, a coisa está indo, mas não se consolida na vida de Abraão. E aí, olha, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se aqui o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Irmãos, aqui é algo poderoso. Jesus amado. O que Deus faz? Deus está conversando com Abraão dentro da tenda dele. Abraão, a tenda fala daquelas coisas naturais que circundam a sua vida e põe limites na sua vida. A tenda não deixa você ver longe. A tenda você só está vendo ali o que está dentro. Eu estou aqui ministrando para você dentro de uma sala. Essas paredes limitam a minha vida. Eu não consigo ver fora. Eu não consigo pensar em alguma coisa. Porque eu estou aqui por essas paredes. Abraão estava lá dentro. Sabe o que Deus fez? Conduziu ele até fora. Falei, vem cá, rapaz. Vem aqui para fora. Vem aqui para fora. E aí fala para ele, olha para os céus. Ele olhou e falou assim, agora conta essas estrelas. Vai, Abraão, vai, conta. Eu imagino que Abraão começou a contar. 1, 2, 3, não dá, estrela demais. Aí como não, vou começar por esse canto aqui. Não dá. Ele tentou. Deus falou, você pode contar? Ele falou, não. Aí Deus falou, assim vai ser sua descendência. Você não vai ter só um filho, não. Você está pensando que o herdeiro vai ser Damasceno? O Eliezer, o Damasceno? Não. Você vai ter herdeiro que você não vai conseguir contar, Abraão. O que isso significa? O que Deus está fazendo com Abraão? Deus estava colocando na vida de Abraão, quando mandou olhar para o céu, o sobrenatural na vida dele. Deus tirou ele de dentro da tenda dele, que era natural, e pôs ele fora, incluiu os céus agora. Então Deus estava incluindo o sobrenatural. Sabe, o que Deus estava falando para ele, em palavras hoje, flua no Espírito que eu coloquei dentro de você.
Esse é o Espírito de poder. Esse vai trazer a vida ressurreta. É esse que vai abrir portas. É esse que vai destruir o diabo. É esse que vai te curar. É esse que restaura a sua família. Então, flua nele. É isso que Deus estava falando para Abraão. Inclua o sobrenatural. Não tente viver a vida cristã no natural, porque se você for viver lá no natural, você não vai tomar posse da vida ressurreta. Então, Deus já te deu o Espírito. O que precisa é conduzir ele para fora. Ele precisa fluir, porque dentro ele já está. Ele está aí dentro. Mas o Espírito hoje está aqui dentro, ele está meio limitado pelo meu corpo. O que é que Deus está falando para Abraão? Libere o Espírito. Flua no Espírito Santo. Ande no sobrenatural, porque eu ando no sobrenatural. É Deus falando com Abraão. Quando falou, olha para os céus, inclua os céus da sua vida. Não fique limitado na sua tenda, não fique limitado nas suas qualificações naturais. Flua no Espírito Santo, Abraão. E a palavra é a mesma para você. Você quer aumentar a sua fé? Flua no Espírito Santo. Comece a fluir, comece a falar em línguas, comece a profetizar e a sua fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque o Espírito Santo produz isso. Ouvir Jesus é quando aumenta a sua fé. Ou liberar o Espírito Santo é ouvir Jesus, é deixar Jesus se mover na sua vida. Libera o poder de Deus. E a sua fé, ela cresce, ela avança. O que aconteceu com Abraão? Ele creu. Não conseguia crer, mas agora fluindo no Espírito, crê. Sabe, quando o homem natural não consegue crer nas coisas, quem flui no Espírito Santo crê. E quando você crê, quando você ouve, sua fé cresce, aí essa fé traz existência a qualquer coisa, inclusive a vida ressurreta. Então, irmãos, a vida ressurreta está à sua disposição. Uma vida de prazer e uma herança enorme, que inclui a sua família, que inclui seu trabalho, que inclui sua liderança, que inclui vitória contra o diabo, que inclui saúde perfeita. Isso está à sua disposição. Basta que você traga essa existência em fé. Se a sua fé é pequena, então passe por esse processo. Ouça Deus. Ouça Deus. Não temas. Entenda que Deus é o seu galardão, é o seu escudo. Inclua a eternidade sabendo que é uma promessa, sabendo que Deus está cuidando de você. Não aceite essas notícias do inferno, seja ela de quem for. Saia dos seus limites e deixe o Espírito Santo fluir. Assim sua fé vai crescer de forma exponencial. E aí, com fé, você vai trazer essa existência. E desfrute. E depois fala para mim, pastor, eu estou desfrutando. Essa é a minha alegria e é a alegria de Deus sobre a sua vida. Que você desfrute de toda a obra do Calvário. Amém? Que Deus te abençoe.